Fala, meus queridos, beleza? O seguinte, nesse vídeo aqui eu vou resolver a prova de 2020 do Enem. Galera, eu vou resolver, só que eu vou te dar algumas dicas, rever um pouco de teoria, porque é o seguinte, ó, não basta dar a resposta para você. Você precisa rever o assunto, porque de repente pode cair, né, outras coisas envolvendo esse assunto nas próximas provas do Enem. Então aqui eu simplesmente não vou colocar a resposta e beleza, não. Eu vou explicar a teoria e rever algumas coisas importantes com você. Tá joia? Então, sem perda de tempo, vamos lá! Pessoal, a primeira questão, eu acho que eu estou fazendo a prova amarela, né, de 2020. No caso da prova de Química, é a questão de número 92, a primeira da prova de Química. É o seguinte, ó, ele diz assim: as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após essas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o... Pessoal, o negócio é o seguinte, deixa eu explicar uma coisinha para você aqui. Ó, vamos supor que a gente esteja ao nível do mar, tá? Pressão externa de 1 atm. Se eu tiver uma panela aberta, galera, quando eu começar a aquecer, vamos supor que eu tenho a panela aberta, tem água pura, eu vou começar a aquecer. Quando chegar em 100 graus Celsius, nós vamos chegar no ponto de ebulição da água, ao nível do mar, a água começa a sofrer, né, a ebulição. Se eu estiver cozinhando um alimento numa panela aberta, o alimento vai cozinhar a 100 graus Celsius. Legal? Agora, vamos supor que eu tenho uma panela de pressão. Pessoal, ó, na panela de pressão, como o próprio nome está dizendo, dentro dela a gente vai conseguir uma pressão superior à pressão externa do local. Então, se eu tiver o nível do mar, dentro da panela de pressão, eu vou ter pressões acima de 1 atm. E deixa eu te explicar por quê. Ó, o vapor, quando você começa a aquecer a água, né, dentro da panela de pressão, começa a produzir vapor. Quando a panela está aberta, o vapor produzido ele vai embora. Quando você tem a panela de pressão, o vapor ele fica armazenado nessa região aqui. Esse vapor que fica armazenado aqui, ele exerce uma pressão sobre o líquido. Pessoal, e a pressão que ele vai exercer sobre o líquido é uma pressão maior do que a pressão externa do local. Beleza? Você aprendeu que quanto maior a pressão externa, maior a temperatura de ebulição. Então, lá na panela aberta, você consegue, né, ao nível do mar, uma temperatura máxima de 100 graus Celsius. Na panela de pressão, como a pressão dentro dela é maior do que a pressão externa, você vai conseguir uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Vamos chutar um valor aqui, ó. Vamos supor que você conseguiu, sei lá, 115 graus Celsius. Meus queridos, se na panela de pressão você consegue água em ebulição acima de 100 graus Celsius, por exemplo, a 115 graus Celsius, você vai cozinhar o alimento numa temperatura superior a 100 graus Celsius. Por isso que o alimento cozinha mais rapidamente na panela de pressão. Tá? A pressão dentro dela é maior que a pressão do local. A temperatura de ebulição, consequentemente de cozimento, é maior que 100 graus Celsius. O alimento cozinha mais rapidamente. Agora um detalhezinho. Ó, quando você começa o aquecimento, normalmente você começa o aquecimento em fogo alto, tá? Aí a temperatura vai aumentando, beleza? E você vai produzindo esse vapor. Só que é o seguinte, as panelas de pressão, elas são dimensionadas, elas são projetadas, fabricadas para exercer, para suportar
uma pressão limite, porque se a pressão aumentar muito, pode colocar em risco, né, a cozinha onde você está fazendo o cozimento do alimento. Legal? Então existe um pezinho na válvula aqui que ela suporta uma pressão limite. Quando passa essa pressão, aí a válvula começa a eliminar vapor e mantém a pressão constante. Você entendeu? Então, quando você começa a aquecer, vai chegar o momento que a pressão vai estabilizar. Ela vai conseguir um valor máximo. Tudo que ultrapassar desse valor é expelido, né? O vapor sai para manter a pressão lá dentro constante. Consequentemente, a temperatura de ebulição constante. Só que aí é o seguinte, ó, quando a gente atingir essa pressão constante e a temperatura também acima de 100 graus Celsius constante, não adianta você usar fogo alto, porque a pressão não vai aumentar mais. Ela chegou no limite. A temperatura de cozimento, né, de ebulição da água dentro da panela de pressão, ela também atingiu um limite. Então, nesse momento, você pode abaixar o fogo. Legal, pessoal? Porque aí só vai manter a pressão dentro dela e a temperatura dentro dela. Joinha? Então, voltando aqui, ó. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se, pessoal, aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Não. Ó, mesmo que eu mantivesse a chama alta, a pressão interna ela iria se manter constante, porque o vapor a mais que a gente vai produzir, ele é expelido para manter a pressão constante. Então a gente tira a letra A, tá? Nós não reduzimos o fogo para manter a pressão interna, não. Dilatação da panela, pessoal, aí não dá nem para comentar, né? Você não vai abaixar o fogo para não, né, dilatar a panela sem comentários. Perda da qualidade nutritiva do alimento, também não tem nada a ver. Você abaixar, colocar fogo baixo, não vai diminuir, né, a qualidade nutritiva do alimento. Deformação da borracha de vedação. Gente, errado também. A borracha ela é construída, ela é fabricada para suportar as temperaturas em que a panela trabalha. Beleza? Então a gente tira a letra D. A resposta correta é a letra E. Legal? Quando você abaixa o fogo, reduz a chama, a ideia é evitar o consumo de gás desnecessário. Porque quando chegar na pressão limite e na temperatura de ebulição limite, com fogo baixo ou com fogo alto, vai dar na mesma, tá? E se você colocar fogo baixo, você reduz o consumo de gás. Então a gente marca na resposta, questão 92, alternativa letra E de elefante. Legal? Pessoal, questão de número 93 agora. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros. Pessoal, nano, você deve se lembrar, é 10 elevado a menos 9 metro. Um nanômetro, 10 elevado a menos 9 metro. Ou seja, partícula finamente dividida, certo? Microscópica, muito pequena. Aí ele fala assim, ó, como na utilização de nanomateriais catalíticos. Está falando de catalisador, ó. Fabricação de nanomateriais catalíticos, catalisadores supermicroscópicos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de... Pessoal, então você está utilizando catalisadores
nanométricos, certo? Catalisadores finamente divididos, catalisadores microscópicos. Joinha? Aí ele fala assim, ó, esse êxito, né, de você ter maior velocidade, etc., ocorre porque tem altas pressões. Pessoal, nada a ver. Ele não está falando de pressão, ele nem mencionou pressão. Ele está falando do catalisador nanométrico. Alta temperatura, vamos descartar também, porque o assunto é catalisador. Excesso de reagente não tem nada a ver também, beleza? Aí ele diz assim, ó, maior superfície de contato e na letra E, elevada energia de ativação. Gente, se é catalisador, você lembra? O catalisador, ele acelera uma reação química porque ele diminui a energia de ativação. Ele falou aqui, ó, elevada energia de ativação, errado. A resposta certa é a letra D. Moçada, se na letra E tivesse baixa energia de ativação, estaria certo, mas elevada fica errado. A resposta, maior superfície de contato. Por quê? Quando você pulveriza reagentes sólidos, você aumenta a superfície de contato para ter choques, tá? A velocidade da reação aumenta. Isso acontece também quando você faz a mesma coisa se tiver um catalisador sólido. Se você pulverizar o catalisador sólido, ele vai ter maior superfície de contato para ter a adsorção dos reagentes, tá? Quanto maior a superfície de contato, mais choques, aí você vai ter uma velocidade da reação maior. Então, no exercício 93, a alternativa correta, letra D. Gente, cuidado, porque quando a gente fala em catalisador, logo a gente pensa na energia de ativação. Mas cuidado, que a função do catalisador é diminuir a energia de ativação e não elevar, como está na letra E errada. Ok? Próximo exercício, meus queridos. Deslocamento de equilíbrio. Bacaninho o exercício. Ele fala assim, ó. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor na presença de água, de acordo com a equação química. Então aqui, pessoal, ó, o cloreto de cobalto, ele tem uma coloração azul. Quando ele entra em contato com a água, moçada, ele produz um sal hidratado, que tem coloração rosa, beleza? O cloreto de cobalto, ele é um sal anidro, né? Ele não tem água. Agora, o cloreto de cobalto hexaidratado, ele é um sal hidratado, são duas substâncias distintas. Legal? Aqui, ó, isso aqui é uma substância só. Isso tudo aqui é uma substância só também. Só para você ficar ligado, à esquerda dessa reação, eu tenho 6 mols de reagentes. Eu tenho 1 mol aqui e tenho 6 mols de água. À direita, eu só tenho 1 mol de produto, porque tudo isso daqui é uma coisa só. O sal hidratado é uma substância só. Beleza? Se você observar aqui, ó, ele deu o ΔH da reação, né? ΔH menor que zero, reação exotérmica no sentido direto. Aí ele fala assim, ó, como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com coloração rosa? Opa! O cartão, ele está com a coloração rosa. Pessoal, eu preciso reutilizar esse cartão. Legal? Para eu reutilizar, eu tenho que fazê-lo ficar azul, porque é o cartão azul que vai indicar se tem umidade ou não. Beleza? Moral da história. É um equilíbrio químico, né? E nós estamos aqui no lado direito.
eu preciso voltar lá para o lado esquerdo. Então eu preciso deslocar esse equilíbrio para a esquerda, eu preciso deslocar o equilíbrio para o lado dos reagentes. Certinho? Vamos dar uma lembradinha? Quais são os fatores que deslocam o equilíbrio? Pessoal, concentração desloca equilíbrio. Quando aumenta a concentração de um lado, desloca para o outro, lembra? Princípio de Le Chatelier. Pressão desloca equilíbrio. Quando eu aumento a pressão de um sistema em equilíbrio, desloca para o lado que tem menor volume gasoso. Lembra disso? E o outro fator é a temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, nós deslocamos o equilíbrio para o lado da reação endotérmica. Então, 3 fatores que deslocam o equilíbrio: concentração, pressão e temperatura. Pessoal, eu preciso deslocar para a esquerda, porque eu preciso fazer voltar o cloreto de cobalto anidro, voltar na coloração azul. Aí ele está falando assim, letra A, resfriaria no congelador. Queridos, o ΔH da reação direta é exotérmica, tá? Então essa reação aqui, ó, reação direta exotérmica. A reação inversa, é lógico, né? Vai ser endotérmica. Quando eu resfrio, pessoal, desloca para o lado da exotérmica, certo? Quando eu aqueço, vai para endo. Quando eu resfrio, vai para exo. Só que eu não quero que vai para exo, eu quero que venha para endo. Então, resfriar está errado. Borrifaria com spray de água. Queridos, se eu aumentar a água, a quantidade de água, tá vendo? Ó, a água está aqui na esquerda. Se eu aumentar, vai deslocar para a direita. Não, eu quero que venha para a esquerda. Então, eu descarto a letra B. Envolveria com papel alumínio, pessoal, não tem nada a ver. E se eu fizer isso, não vou mexer nas concentrações, nem na pressão, nem na temperatura, não vou deslocar o equilíbrio. Aqueceria com secador de cabelos. Perfeito! Pode aquecer com qualquer coisa. Se você aquecer com secador de cabelos, o que vai acontecer? Aqueceu um sistema em equilíbrio, provoca deslocamento para o lado da reação endotérmica. Gente, a reação endotérmica é a reação inversa. Se vier para a esquerda, ok? Vai aumentar a concentração de cloreto de cobalto anidro, ele tem coloração azul, aí eu restituo a coloração original do meu indicador, tá? Então, exercício de número 95, alternativa letra D, D dado. Pessoal, agora exercício de 99, número 99. Ele fala assim, ó, embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Meus queridos, lembra que eu falei que eu não vou simplesmente falar para você alternativa A, B, C, não vou te falar só alternativa. Eu vou explicar, relembrar um pouquinho da teoria, porque numa outra questão do Enem pode cair um outro assunto envolvendo, né, esse tema aqui, tá certo? Então tenha paciência, né? Assista direitinho a explicação, porque vai ter conceito que você vai pegar, beleza? Bom, então vamos lá. Ó, basicamente, nós temos 2 tipos de geração de energia envolvendo núcleo de átomos, né? Envolvendo a radioatividade. Pessoal, uma é a fissão nuclear. Fissão nuclear. Beleza? Fissão nuclear. Fissão é quebra. É quando a gente quebra um átomo. Beleza? Exemplo de fissão nuclear. Você tem, por exemplo, um átomo de urânio, um átomo radioativo qualquer, plutônio,
polônio, um átomo radioativo qualquer, beleza? Você vai submeter esse átomo a um choque, normalmente de nêutron. Então você tem o núcleo, né, o átomo de urânio, e você vai incidir nesse átomo de urânio um núcleo. Você vai incidir um nêutron acelerado. Pessoal, esse nêutron acelerado, ele vai quebrar o átomo de urânio. Produz várias coisas. Normalmente produz o criptônio, certo? Produz o rádio e normalmente produz 3 outros nêutrons, tá? Então veja, ó, você tinha um átomo de urânio, né, um núcleo de urânio, incidiu um nêutron acelerado, você formou criptônio, rádio e você produziu outros 3 nêutrons. Joinha? Pessoal, esses 3 nêutrons aqui, eles vão colidir com outros átomos de urânio. Essa é a reação em cadeia. Então, toda vez que tem a fissão nuclear, você está quebrando átomos e você vai ter essa reação em cadeia. Exemplo de fissão. Gente, a bomba atômica. A bomba atômica é um exemplo de fissão nuclear. É justamente esse exemplo aqui, ó. Urânio, ele recebe, né, o choque de um nêutron acelerado, quebra o átomo em mais de um átomo e você vai produzir outros 3 nêutrons, reação em cadeia. Beleza? O reator nuclear, a usina nuclear, por exemplo, Angra dos Reis, também é um exemplo de fissão nuclear. Bomba atômica, usina nuclear, fissão nuclear. Legal? O outro processo de geração de energia, usando a radioatividade, é a fusão nuclear. Pessoal, lá na fissão, a gente quebra um átomo, ó, dividiu em 2. Na fusão, nós vamos pegar 2 átomos, 2 núcleos e chegar em um só, beleza? O exemplo mais tradicional é quando você usa, por exemplo, o deutério, né? O isótopo deutério do hidrogênio. Legal? Aqui, ó, ele tem número atômico 1 e número de massa 2. Aí você pode reagir com o trítio, por exemplo, que é um outro isótopo do hidrogênio. Se você fizer isso, vai produzir um átomo de hélio, legal? E nesse caso aqui, no jeito que eu estou fazendo, a massa esquerda é 5, tá vendo aqui? A direita deu 4, então nesse caso aqui vai liberar um outro nêutron, beleza? Gente, só um detalhezinho, ó. Nesse caso aqui, esse nêutron ele vai para o espaço, tá? Nesse caso aqui, o nêutron não está colidindo com o átomo, ele é um subproduto da reação. Joinha? Nos dois casos, tanto na fusão quanto na fissão, libera uma energia descomunal, sendo que na fusão a energia liberada é muito maior do que lá na fissão. Exemplo de fusão nuclear. Gente, como eu mencionei, a bomba de hidrogênio, tá? A bomba atômica é uma bomba de fissão. A bomba de hidrogênio é uma bomba de fusão nuclear. E são as reações também, ó, fusão nuclear, são as reações que acontecem lá no Sol, beleza? O Sol é como se você tivesse bilhões de bombas de hidrogênio, né, explodindo a cada momento. Beleza? Ficou claro para você isso daí? Então, ó, fissão, quando quebra o núcleo, né? Quando o nêutron ele tromba com o núcleo e quebra, fissão. E a fusão, quando você pega 2 ou mais núcleos, funde e chega em um só. Nesse caso aqui, ele está falando da bomba atômica, meus queridos. Bomba atômica é a fissão. Aí ele fala assim, ó, qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Letra A, fissão nuclear. Perfeito?
provocada por nêutrons. Gente, pronto, já é a letra A. Legal? Você bombardeia o átomo de urânio com nêutrons, esse nêutron provoca a fissão, a ruptura, a quebra do átomo de urânio, gerando bastante energia. Legal? Na letra B ele falou fusão, já descarta. Desintegração nuclear do plutônio provocada por elétrons está errado, é por nêutrons. Associação em cadeia de chumbo, gente, pode parar, não tem nada a ver. Decaimento radiativo de carbono também não tem nada a ver com bomba atômica, é o urânio. Pode ser o plutônio também, mas é principalmente o urânio que a gente usa na bomba atômica, fissão nuclear. Beleza? Então, exercício 99, letra A. Pessoal, agora exercício de número 103, ele fala assim, ó, a obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Então, a gente está obtendo óleos vegetais. Nós temos duas etapas principais. A primeira é a preparação da matéria-prima. E depois, pessoal, a extração do óleo bruto. Legal? Aí tem algumas subetapas de cada uma dessas duas etapas aí. Beleza? Aí ele fala assim, ó, então a gente tem aqui, ó, seleção de grãos, descascamento, trituração, etc. Ele fala assim, ó, qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Polaridade. Então vamos voltar lá. Gente, a primeira subetapa é a seleção dos grãos. Ó, separação das subunidades mais grossas. Bom, nesse caso aqui, eu poderia pegar, por exemplo, uma peneira, né? Ou poderia simplesmente catar, processo de catação. Só que na seleção de grãos, eu não estou usando, pessoal, vamos voltar lá, ó, eu não estou usando a polaridade da substância. Joia? São, né, duas partículas sólidas, eu estou separando uma da outra, catação, peneiração, por exemplo, não tem nada a ver com polaridade. Aí depois a gente vai fazer o descascamento, que é a separação da polpa e da casca. Galera, quando eu vou descascar, não tem nada a ver com polaridade também, né, das substâncias. Então, eu descarto essa alternativa aqui. Trituração. Na trituração, a gente vai fazer o rompimento dos tecidos e das paredes das células. Quando a gente faz a trituração, nós vamos aumentar a superfície de contato. É mais fácil para ter, né, o processo de extração do óleo. Mas nesse caso aqui também, você está triturando, não tem nada a ver com polaridade das substâncias. Depois você vai fazer o cozimento. O cozimento, ele aumenta a permeabilidade das membranas celulares. Tá certo? Fica mais fácil para você extrair o óleo. Mas ainda a gente não tem a separação por causa de polaridade das moléculas. Aí ele fala assim, ó, prensagem, remoção parcial do óleo. Você vai pegar, né, você já fez todo esse procedimento, aí você vai prensar e já vai começar a sair um pouco do óleo. Legal? Quando você prensa, vai sair o óleo, mas também não é por causa da solubilidade, aqui, ó, da polaridade da substância. Não tem nada a ver. Agora, pessoal, ele fala aqui da extração. E olha só o que ele fala, ó. Obtenção do óleo bruto com hexano. Opa, fique esperto. Hexano é hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto, pessoal, é apolar. Lembra disso? Todo hidrocarboneto é apolar. O óleo, galera, também é apolar. Então, nesse caso aqui, a extração, você vai colocar o hexano no sistema e ele vai obter o óleo bruto junto com o hexano. Por que o hexano ele conseguiu extrair o óleo bruto? Porque você tem o hexano apolar e o óleo bruto também apolar. Então a resposta certa é essa daqui, ó.
na extração, é a subetapa que a gente realiza apenas em função da polaridade das substâncias. No último ele fala de destilação, só que aí, pessoal, ó, é a separação do óleo do hexano, né, do solvente hexano. Mas aí a gente tem uma mistura homogênea, tá? E você vai separar por causa do ponto de ebulição, legal? E não pela polaridade. Então a resposta certa para esse exercício é a letra D. Na extração a gente tem o processo realizado em função apenas da polaridade das substâncias. E aí, o que você achou dessa questão? Deixa like aí pra gente e pode comentar, pessoal. Aí cria engajamento, né? Isso aqui dá um trabalho fazer. Como eu estou te ajudando, me ajuda também, deixa o seu like aí. Agora a questão de número 107, talvez uma das mais fáceis dessa prova. Ele fala assim, ó. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada. Peraí. Pessoal, poliinsaturada significa que tem mais de uma insaturação. Insaturação são as ligações simples ou as ligações duplas, tá? Desculpa, são as ligações duplas ou ligações triplas. Joinha? E insaturadas. E hidroxila em carbono terminal. Hidroxila, todo mundo lembra, é o grupo OH. Beleza? O catálogo dos óleos essenciais apresenta para a escolha da essência essas estruturas aqui. Pessoal, qual estrutura o empresário deverá utilizar? Bem fácil, hein? Bom, poliinsaturada tem duas ou mais insaturações. Esse número 3 aqui não tem nenhuma. O número 2 só tem uma. Posso cancelar. Beleza? Então já eliminei 2. Pessoal, ele falou que tem hidroxila em carbono terminal. Isso daqui, ó, é hidroxila. Só que está na cadeia fechada, não está num carbono terminal. Carbono terminal só existe quando a cadeia é aberta. Então eu já cancelo esse número 4 aqui. Agora, cuidado, ó. Esse grupo aqui, pessoal, ó, CHO, vou fazer aqui embaixo para você. Ele é assim, ó, C dupla O H, tá? Isso daqui não é hidroxila, nem isso daqui, tá? Esse CHO é o grupo funcional simplificado de aldeído, é a carbonila e não hidroxila. Então esse daqui eu posso retirar também. Então só ficou a letra A, tá? A resposta é o primeiro. Ó, poliinsaturada tem duas insaturações, beleza. E tem hidroxila no carbono terminal. Joinha? Aqui nós temos a hidroxila, está no último carbono terminal. Bem de boa esse exercício, 107, alternativa letra A. Estamos resolvendo a prova de 2020 do Enem. Não esquece de deixar o seu like aí, por favor. Pessoal, próxima questão agora, 111. Questão de número 111, eu estou fazendo a prova amarela, né? Do Enem 2020. Ó, mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado sólidos permanece suspensa no ar. Entre os resíduos encontram-se compostos como sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases
como dióxidos de nitrogênio e dióxido de enxofre, pessoal. Beleza? Então, quando a gente tem aquele espetáculo lá em Copacabana, por exemplo, né, no ar fica todo essa sujeira aí. Aí ele diz assim, ó, esses espetáculos promovem riscos ambientais, por quê? Pessoal, letra A. As substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis. Não, pessoal, ó. Aqui a gente só tem os metais, tá? E nós temos aqui os óxidos, já com o seu número de oxidação já maior, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não tem combustíveis, né, produzido. Então, a gente vai descartar a letra A, porque eles não são inflamáveis. Os resíduos produzidos na queima de fogos ainda são explosivos. Não, não são mais explosivos. O que tinha que explodir já explodiu. O sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade. Pessoal, errado, né? O sódio, por exemplo, ele está presente até no nosso organismo, né? Ele é um metal essencial. Legal? O potássio também. Então, dizer que eles são responsáveis pela toxicidade é errado. Os produtos da queima contêm metais pesados. Deixa eu voltar lá para ver se tem metais pesados mesmo. Pessoal, sim, ó, o chumbo é um metal pesado, o antimônio é um metal pesado, o cromo também é um metal pesado. Então essa parte aqui tá certo, ó. Os produtos da queima contêm metais pesados. Sim, ele não falou apenas metais pesados, ele falou que contém metais pesados. E gases tóxicos que resultem em poluição atmosférica. Gente, perfeito. Ó, tanto o óxido de nitrogênio quanto o óxido de enxofre, meus queridos, eles podem causar a chuva ácida. Legal? Eles são óxidos ácidos, ele pode causar a chuva ácida. Então eu estou achando que essa resposta aqui é a mais adequada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na letra I. O material particulado gerado se deposita na superfície das folhas de planta. Gente, já pode parar, né? Beleza? Mesmo porque, às vezes, no local nem planta tem. Então, a letra mais adequada, a letra correta, com certeza, é a letra D, de dado. Espero que você tenha acertado. Joinha? Pessoal, agora a questão de número 113. Ele fala assim, ó. As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% de enxofre, 100% de cobre, circulante no período do Brasil colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade da sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 gramas por centímetro cúbico. Então já tem um dado aí. O cobre puro tem uma densidade de 9 gramas por centímetro cúbico. Um investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas. Ele está chamando as moedas aqui de A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% de cobres. E as massas, pessoal, a A tem 26 gramas, a B 27, a C 10 e a D 36 gramas, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme esquematizado. Beleza? Então tá aqui, ó. Ele pega uma proveta, aqui pessoal, ó. Ele pega uma proveta que tem 5 ml de água. Joinha? Aí ele coloca a moeda A, depois na mesma proveta coloca a moeda B, depois a C e assim vai. Beleza? Ele quer saber
Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu quais moedas? Queridos, lembra que ele falou que... Cadê? A densidade, vamos ver onde ele falou. Aqui, ó. A densidade do cobre puro é aproximadamente 9. Vamos até anotar aqui, ó. A densidade do cobre puro é 9 gramas por centímetro cúbico. Vamos guardar isso aqui. Então, nós vamos medir, nós vamos calcular a densidade de cada moeda. Se tiver esse valor aqui de densidade, é pura. Se não tiver, não é pura. Beleza? Então, vamos lá. Ó, primeiro, a moeda A. Densidade da moeda A. Queridos, densidade é a relação entre a massa e o volume. Essa é a formulinha de densidade. Então, a densidade da moeda A vai ser a massa da moeda A dividido pelo volume da moeda A. Beleza? Pessoal, a massa da moeda A é 26 gramas. Ele deu aqui pra gente, ó, a moeda A, 26 gramas. Agora dá uma olhadinha, ó. O nível inicial na proveta era de 5 ml. Quando a gente colocou a moeda A, ele foi para 7, certo? Então, houve um deslocamento de 2 ml, de 5 foi para 7. O volume de água deslocado é o volume da moeda A. Então, aqui eu vou dividir por 2, que é o volume de água deslocado. Gente, isso vai dar 13 gramas por centímetro cúbico. Então, essa moeda não é pura, porque se ela fosse pura, a densidade seria 9. Entendeu? Pegou o raciocínio? Agora, a densidade da moeda B. Mesma coisa. Qual que é a massa da moeda B? 27 gramas. Gente, presta atenção aqui, por favor. Ó. O nível, quando eu coloquei a moeda A, ele era 7. Quando eu coloquei a moeda B, ele foi para 10. Então, a moeda B, ela deslocou 3 ml. Ó, tinha 7, né, no início. Quando eu coloquei a moeda B, foi para 10. 3. 27 sobre 3 dá 9. 9 gramas por centímetro cúbico ou ml, que é a mesma coisa. Opa! Essa moeda B, ela é de cobre puro. Vou fazer agora da moeda C. Queridos, deixa eu lembrar a massa da moeda C, 10. 10 gramas. Vamos ver quanto que foi o deslocamento por causa da da moeda C. Queridos, de 10, aí ó, tá 10, foi para 12. Então o deslocamento foi de 2. Isso vai dar uma densidade de 5 gramas por centímetro cúbico. Portanto, essa moeda não é de cobre puro. E agora a moeda D, deixa eu ver qual que é a massa, eu esqueci, 36 gramas. Pessoal, moeda D, 36 gramas. Qual foi o deslocamento dela? Ó, estava em 12, quando eu coloquei a moeda D, foi para 16. 12 para 16, deslocou 4 centímetros cúbicos, 4 ml. 36 por 4 dá 9. 9 gramas por centímetro cúbico. Gente, então, as moedas B e D, elas são de cobre puro. B e D, alternativa letra D de dado para o exercício de número 113, Enem 2020. E aí, de boa? Sem problemas? Legal. Gente, olha, é interessante você tentar fazer, depois comparar com a minha resolução, tá? É isso que você precisa fazer. Bom, próximo exercício, exercício de número 115. Ele fala assim, ó, pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes. Então você tem um rio, legal? Ele coletou amostra de água em pontos diferentes, distante alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana e locais
onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram 2 parâmetros. Pessoal, então em cada ponto, eles mediram o tanto de oxigênio dissolvido. Está chamando de OD, oxigênio dissolvido. E a demanda bioquímica de oxigênio, DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Em cada ponto de coleta de água, aí ele obteve esse gráfico aqui. Ó, aqui nós temos o OD e nós temos o DBO, beleza? Lembrando que o OD é o oxigênio dissolvido e o DBO é a demanda bioquímica, né, de oxigênio. Legal? Ó, o asterisco aqui é o oxigênio dissolvido. São esses daqui, ó. Oxigênio dissolvido é isso daqui, galera, ó. Esses valores aqui. E a demanda bioquímica por oxigênio é esse sinal de mais aqui, ó. Demanda bioquímica de oxigênio em cada ponto, queridos. Beleza? Então nós temos esses valores aí. Aí ele diz assim, ó. O oxigênio dissolvido é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso de água. E a sua concentração é função das variáveis físicas, por exemplo, se tem sombra, né? Se tem sol, temperatura, química e bioquímica, né? Se tem micro-organismos, se não tem, locais. Agora, a DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica durante um período de tempo numa temperatura de incubação específica. Aí ele diz assim, ó, qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Pessoal, ele diz assim, ó, a DBO é a quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica. Significa o seguinte, se nós temos uma quantidade de matéria orgânica muito grande, nós vamos consumir uma quantidade muito grande de oxigênio. Os micro-organismos vão consumir uma quantidade muito grande de oxigênio para fazer a degradação, certo? Significa o seguinte, onde a gente tem o maior DBO é onde tinha mais matéria orgânica, tá? É onde tinha o esgoto. Então, se a gente olhar aqui, isso aconteceu, ó, no ponto 1. No ponto 1, a demanda bioquímica por oxigênio foi a maior de todas. Significa que no ponto 1 tinha muita matéria orgânica, é o local onde a gente tinha o esgoto. Então, a resposta certa, letra A, para o exercício de número 115, pessoal. 115 é a alternativa letra A. Beleza? É o ponto 1 que tem a matéria orgânica, que tem o esgoto, porque foi a que demandou mais oxigênio para degradar. Legal, beleza? Agora, exercício de número 116. Ele fala assim, ó, o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem elevado a busca e desenvolvimento de tecnologias que permitem minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, deu a massa molar do CO2, né, 44 gramas por mol, para 2 tipos de carros, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol,
também deu a massa molar do etanol, né, 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade. Na verdade, não é emissão zero, né? Tem uma pequena emissão aqui de CO2. A reação de combustão do etanol está representada aqui, beleza? Aí ele falou assim, ó, foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e o outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. Pessoal, ele fala assim, ó, a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma. Ó, ele quer a quantidade de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro a gente vai calcular quanto o veículo movido a etanol ele consumiria, né? Nesse trajeto de 1.000 quilômetros. Se você voltar aqui, ele diz, pessoal, ó, dá uma olhadinha lá, ó. Ele diz que o movido a etanol emitem, em média, 2,6 mol de CO2 por quilômetro. Então me ajuda aqui, ó. 2,6 mol de CO2 por quilômetros, queridos. Só que ele vai comparar no trajeto de 1.000 quilômetros. Então eu vou ter que calcular em 1.000 quilômetros qual seria a emissão de CO2. Gente, dá para fazer de cabeça, né? 1 quilômetro emite 2,6 mol. 1.000 quilômetros é 1.000 vezes maior. Então vai emitir 2.600 mol de CO2 em 1.000 quilômetros. Certinho? Tranquilo até agora ou não? Agora vamos ver o carro elétrico, queridos. O carro elétrico, deixa eu voltar lá que eu esqueci, ele emite 0,45 mol por quilômetro. Então, 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Só que a gente está trabalhando com 1.000 quilômetros, né? É só multiplicar por 1.000. Vai dar 450 mol de CO2. Beleza, pessoal? Isso, né? Para rodar os 1.000 quilômetros. Joinha? Bom, é o seguinte, ó. Se o carro está com etanol, ele vai liberar 2.600 mol de CO2. Se é um carro elétrico, ele libera 450. Então, se esse carro aqui não fosse elétrico, ele também emitiria 2.600. Mas como é elétrico, ele emitiu só 450. Então, ele deixou de emitir, pessoal, ele economizou, né, entre aspas, a diferença. 2.600 menos 450, 2.100 e... Deixa eu apagar aqui, ó. Espera aí. 2.150 mols de CO2. Você entendeu? Ó, com etanol, libera 2.600. O carro elétrico, ele libera só 450. Então, tem uma diferença aí de 2.150 mol de CO2 quando a gente usa o carro elétrico. Só que ele quer saber o seguinte, ó. Ele quer saber a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma, tá? Isso daqui é a quantidade de CO2 que ele deixa de emitir. Só que ele quer saber a massa equivalente de etanol. Queridos, se você voltar lá na equação, olha lá, ó. 1 mol de etanol
ele libera 2 mols de CO2. É um cálculo estequiométrico. Eu vou escrever aqui, ó, 1 mol de etanol, C2H6O, ele libera 2 mols de CO2. Só que ele quer a massa, galera, ó, e ainda em quilograma. Agora, se você voltar aqui, ele deu, deixa eu ver onde está aqui, ó. Ele deu a massa molar do etanol, para você não ter que fazer conta, 46. Então, ó, no lugar de 1 mol de etanol, 46 gramas, que é a massa molar dele. Aqui eu vou deixar mol mesmo, ó, 2 mol de CO2. Só que a economia, né, que a gente tem aqui, a quantidade que deixou de emitir de CO2 é 2.150 mols. Joinha? Então a massa de etanol equivalente eu vou chamar de M. Pessoal, fazendo essa continha aqui, vai ficar 46 vezes 2.150 dividido por 2. Isso daqui dá 49.450 gramas. Como ele quer em quilogramas, vai dar 49,45 quilogramas de etanol, certo? Então, essa daqui é a massa equivalente de etanol economizada. Ele falou mais próxima de, no caso, 50 quilos. Alternativa correta, letra A. Beleza, pessoal? Então, o exercício de número 116, alternativa letra A. Bom, agora exercício 118. Ele fala assim, ó. O exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo flutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade 1,15 grama por ml. Tá? Então, eles usam uma solução padrão 1,15 grama por ml. Assim, ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Os dados de densidade dos ovos de alguns parasitos estão apresentados abaixo. Bom, antes de ir para lá, então você tem uma solução e ela tem densidade 1,15 grama por ml. Tá? Aí ele vai colocar os ovos aqui. Pessoal, se o ovo afundar, significa que ele tem densidade maior que 1,15. Beleza ou não? Agora, se ele flutuar, significa que a densidade dele é menor que 1,15. E ele fala que os ovos que flutuam são detectados. Tá? Então, quais serão detectados? Aqueles que têm densidades ou densidade menor que 1,15. Joinha? Ó, 1,06 é menor que 1,15. Esse daqui é detectado. Esse daqui é detectado, certo? 1,11. E esse aqui, ó, também detectado. Esses dois aqui, os dois últimos, eles têm densidade maior que 1,15. Então, eles não são detectados. Pelo amor de Deus, hein? Muito de boa esse exercício. Então, ancilostoma, Ascaris lumbricoides e o Ascaris suum são os 3. Vamos ver onde tem isso daí. Peraí, exercício de número, deixa eu ver que eu esqueci aqui, ó. Exercício 118, pessoal. Peraí, 118, alternativa letra C. Certinho? Deixa eu só confirmar. Isso mesmo, beleza. Isso mesmo. Então, a alternativa correta, letra C, um exercício bem fácil. Com certeza você não teve problema nessa questão. Bom, agora exercício de número 119. Ele fala assim, ó. Em seu laboratório, um técnico de química foi incumbido de tratar um resíduo
evitando seu descarte, pessoal, direto ao meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Queridos, acetato é um etanoato. Acetato de etila é um éster, né? É o etanoato de etila ou acetato de etila. Ele tem essa estrutura aqui que eu desenhei para você, beleza? Aí ele coloca alguns dados do acetato de etila. Primeiro, baixa solubilidade em água. Gente, e na verdade isso é correto, porque a gente só tem um centro polar aqui, né? Ó, uma cadeia carbônica relativamente grande, só um centro polar, então realmente ele tem baixa polaridade, baixa solubilidade em água. A densidade dele, massa específica, é a mesma coisa que densidade. 0,9 grama por centímetro cúbico, ele é menos denso que a água. Temperatura de fusão, menos 83 graus Celsius. E pressão de vapor, maior que a água. Pressão de vapor maior que a água significa que ele é mais volátil que a água. Numa mesma temperatura, ele vai formar mais vapor, porque ele tem interações intermoleculares mais fracas. Certinho? Aí ele fala assim, ó, a fim de tratar o resíduo recuperando o acetato de etila, o técnico deve. Pessoal, letra A. Evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água. Bom, isso aqui a gente vai descartar, porque se ele evaporar, nós não vamos recuperar. Ele quer que eu faça separação, ok? Mas eu não posso fazer a evaporação, senão ele vai embora e eu não faço a recuperação. Só mais um detalhezinho, ó, ele é pouco solúvel em água e ele é menos denso que a água. Então a gente teria a seguinte situação, ó, aqui a gente teria a água, né, que é mais densa, e aqui nós tínhamos o acetato. Nós teríamos o acetato. Ele é menos denso, 0,9, ele vai ficar em cima. Joinha? Ele deu ponto de fusão, então com certeza não é sólido, ele não deu ponto de ebulição, mas com certeza, né, ele não está no estado gasoso, porque senão a gente não teria a situação do exercício, né? Ele colocou aqui, ó, baixa solubilidade, ele não vai se dissolver, legal? Então, ele nesse caso aqui, ele está na forma de líquido também. Então, você tem uma mistura heterogênea de 2 líquidos. Aí ele fala assim na letra B, filtrar. Gente, já vou parar. A mistura é heterogênea, mas não dá para filtrar. Porque para você separar a mistura heterogênea por filtração, só se tiver sólido misturado com líquido. Beleza? Nesse caso, são 2 líquidos, então filtrar está errado. Realizar uma destilação simples já pode parar. Destilação simples a gente faz quando a mistura é homogênea entre um sólido e um líquido. Nesse caso, é uma mistura heterogênea entre 2 líquidos. Proceder uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila. Gente, se eu fizer uma centrifugação, eu vou acelerar o aparecimento das fases. Só que a centrifugação, ela não faz a separação. Ela simplesmente acelera o aparecimento das fases, depois eu tenho que fazer mais um procedimento para retirar. Então, só a centrifugação não dá. Na letra E, ele fala assim, ó, decantar a mistura, separando os 2 componentes em um funil adequado. Gente, perfeito. Ó, vou desenhar aqui um funil que a gente usa para fazer decantação. Ele é mais ou menos assim, ó, mais ou menos. Tem uma torneirinha aqui embaixo, tá? E aqui você pode colocar, por exemplo, um Erlenmeyer, né? Ou um Becker, para você retirar os componentes. O que você faz agora? Você coloca a mistura heterogênea entre os líquidos aqui. Legal? Aí você abre a torneirinha de leve, deixa a água descer. Quando estiver quase chegando na interface, você fecha, tira esse Erlenmeyer e coloca outro, tá? E abre a torneirinha e tira
o acetato que estava lá em cima. Esse aparelho aqui chama-se funil de separação, funil de decantação ou funil de bromo. Então a resposta certa é letra E. Você vai fazer uma decantação, né, usando um funil adequado. Esse funil adequado seria o funil de bromo, funil de decantação. Certinho? Gostou desse exercício? Achou fácil? Beleza? Então, exercício 109, alternativa correta, letra E. Pessoal, exercício agora de número 120. Ele fala assim, ó. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizada em uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, lá no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, queridos, todo mundo sabe, no petróleo, os principais componentes são hidrocarbonetos, certo? Petróleo é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos, querido. Você sabe que todo hidrocarboneto é apolar. Joinha? Ele fala assim, ó, os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo reagem com a água. Gente, pode parar. Nem dissolver em água vai acontecer. Nem a dissolução vai acontecer. Reação com água, não. Beleza? Só uma observação. Os principais componentes do petróleo, principais eu não diria, mas tem muito alcano. Alcano, pessoal, significa que são pouco reativos, parafinas, pouco reativos. Então, hidrocarboneto alcano não reage com a água do mar. Beleza? Então, letra A, cancela. Acidificam. Não. Hidrocarboneto, pessoal, é neutro, né? Não tem caráter ácido, não tem caráter básico. Acidifica o meio, pode parar. Dissolve-se em água. Errado. Todo hidrocarboneto é apolar, eles não se dissolvem em água. Beleza? Tem caráter hidrofóbico. Gente, fobia é medo. Aversão, água. Eles têm caráter hidrofóbico. Eles têm aversão à água. Perfeito. A água é polar. Os componentes do petróleo, os hidrocarbonetos, são apolares. Beleza? Você lembra? Semelhante dissolve semelhante. Só que a água é polar, eles são apolares. Então, eles são hidrofóbicos. Beleza? E baixa densidade, por isso que eles ficam em cima, né? Impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Excelente essa letra D aqui. Legal? Deixa eu só dar uma olhadinha na letra E. Ó, o petróleo tem cadeia pequena. Pessoal, já pode parar. Ó, no petróleo, a gente tem componente desde um carbono até componente com mais de 40 carbonos. Entendeu? Então você tem cadeias pequenas e cadeias grandes. Ele falou que eles têm todos cadeia pequena. Errado. Então a resposta correta é a letra D. Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, né? Eles não afundam, eles ficam na superfície, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Perfeito. Exercício 120, letra D, de dado. Pessoal, agora exercício de número 123, Enem 2020, prova amarela. Ó, nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio de queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinilo, o famoso PVC, né? Usado em tubulações. Um tipo de plástico cuja estrutura... Aqui, pessoal, ó. Esse daqui é o polímero PVC. Legal? Tá vendo aqui, ó? Tem uma valência livre e uma valência livre.
Então, pessoal, o monômero desse polímero aí era o cloreto de vinila, o cloroeteno, tá? É uma reação de polimerização por adição. Quebra a ligação pi e você cola, né, um monômero no outro, você vai produzir o PVC. Beleza? Aí, pessoal, ele fala assim, ó, para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu. Promovendo a decomposição térmica, houve a liberação majoritária de um gás diatômico. Queridos, diatômico. O gás liberado tem 2 átomos. Diatômico. Heteronuclear. Então, são 2 átomos diferentes, núcleos diferentes, que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Beleza? Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina, uma solução básica, alterou a cor da solução. Então, se ele alterou a cor de uma solução alcalina, é porque ele reagiu com a substância com caráter básico. Portanto, ele tinha caráter ácido. Legal? Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, liberou gás carbônico. A gente sabe que todo ácido, né, pessoal, em contato com carbonato, ele libera gás carbônico. Aí ele fala assim, ó, qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição térmica desse tipo de plástico? Gente, é muito importante você se atentar ao texto, porque ele pode já resolver para você a questão. Olha só o que ele fala. Ó, gás diatômico, libera um gás diatômico. Queridos, o CO2, ele é triatômico, então eu já retiro a letra D. Ele diz, voltando, ele diz heteronuclear. Então são 2 átomos, 2 átomos heteronuclear, 2 átomos com núcleos diferentes. Então eu já tiro a letra A, porque são 2 átomos iguais, e a letra B. Legal? Aí, olha só, sobra a letra C e a letra E. Ele diz que o gás, ele reage com uma base. Queridos, você lembra? O CO, o NO e o N2O são óxidos neutros, pessoal. Óxido neutro não reage nem com ácido, nem com base e nem com ácido, tá? Então, não pode ser a letra C. Gente, só sobra a letra I. Você viu? Por exclusão, analisando o texto, você rapidinho chega na resposta. Só um detalhezinho, ele diz aqui que quando, além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, liberou o gás carbônico. Queridos, se eu pegar qualquer ácido, no caso eu estou pegando o HCl, se eu reagir com carbonato de sódio, me ajuda? Olha para mim. Isso é ácido, isso é um sal. Reação de dupla troca. O positivo de um pega o negativo do outro. NaCl. Beleza? Aí o positivo de um pega o negativo do outro. O H vai se juntar com o CO3, vai produzir H2CO3, ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, você lembra, por ser instável, né, e fraco, ele se decompõe em água e libera gás carbônico. Isso corrobora que a letra correta é a letra E. Beleza? Então, exercício de número 123, alternativa letra E, de elefante. Ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio. Beleza? Agora, pessoal, exercício, questão de número 126. Ele fala assim, a enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial a quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda
mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros, os biodegradáveis, têm grandes vantagens socioambientais. Pensa no ambiente. Em relação aos convencionais, por quê? Pessoal, letra A, não são tóxicos. Ó, ser biodegradável não significa que não seja tóxico, tá? Então, eu descarto a letra A. Não precisam ser reciclados. Nada a ver. Você pode produzir um polímero biodegradável, né? E você pode fazer a reciclagem dele. Não precisam ser reciclados, cancela. Não causam poluição ambiental quando descartados. Não, eles também poluem o ambiente, tanto os convencionais quanto os biodegradáveis. Letra D, são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais. Pessoal, perfeito! Biodegradáveis significa que eles vão ser atacados por micro-organismos e vão ser degradados, né? Degradados num tempo menor, mais rápido. Então, a resposta certa, letra D. Aí ele fala na letra E, apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais. A gente não tem informação para decidir sobre isso. Agora, é certeza que se ele é biodegradável, ele vai ser degradado num tempo bastante menor. É para isso que a gente cria os polímeros biodegradáveis. Sossegado? Então, questão 126, alternativa letra D, de dado. Pessoal, agora a questão de número 128. Ele fala assim, ó. A sacarose, sacarase, uma enzima, ou invertase, é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando a sacarose. A sacarase, ela quebra a sacarose nos monossacarídeos, glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, né, deu até a formulinha, C12H22O11, foram dissolvidos 171 gramas dessa sacarose em 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração foi reduzida à metade. É como se fosse a meia-vida, né? A cada 100 minutos, a concentração cai pela metade. Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Ele deu as massas molares do hidrogênio, do carbono e do oxigênio, beleza? Aí ele diz assim, ó, qual a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da hidrólise? A resposta, pessoal, mol por litro, certo? Então eu vou ter que calcular a concentração em mol por litro. Aí você lembra, né? Pode fazer usando regra de 3 ou pode usar a formulinha. O pessoal que conhece a formulinha resolve o exercício mais rapidamente. Beleza? Então eu vou calcular aqui a molaridade dessa solução. Qual que é a formulinha? Número de mols do soluto, no caso a sacarose, dividido pelo volume em litros. Beleza? O número de mols é a massa sobre a massa molar e o volume em litros. Queridos, a massa de sacarose, 171 gramas. Então, a massa do soluto, né, é igual a 171 gramas. Agora, me ajuda aqui, eu vou fazer uma continha de cabeça, ó. A fórmula é C12H22O11. Eu vou calcular a massa molar dela. Ó, o carbono é 12 vezes 12, 144. O hidrogênio é 1, né? A massa atômica dele é 1 vezes 22. O oxigênio tem massa 16 vezes 11. Querido, se eu somar tudo isso daí, vai dar uma massa molar 342 gramas por mol. O volume do exercício, 500 ml. Só que eu tenho que usar em litro. Divide por 1000, vai dar meio litro.
Então, a concentração inicial, pessoal, fazendo essa continha aqui, dá 1 mol por litro. Essa é a concentração inicial da sacarose. Beleza? Ele quer saber qual é a concentração depois de 400 minutos. E disse, né, que a cada 100 minutos a concentração cai pela metade. Então é o seguinte, ó, você tem 1 mol por litro. Depois de 100 minutos, vai cair pela metade. Meio mol por litro. De boa, de boa? Aí, pessoal, depois de outros 100 minutos, 0,25 mol por litro. Ó, já se passaram 200 minutos, ele quer que passe 400 minutos. Então aqui, vamos passar, vamos deixar decorrer mais 100 minutos. Aí, 0,25, cadê? 0,25 vai dar 0,125 gramas por litro. E aí, pessoal, mais 100 minutos, beleza? Cai pela metade de novo, vai dar 0,0625 mol por litro. Ó, 100 minutos, mais 100, mais 100, mais 100, 400 minutos. Então, essa é a concentração residual. Se você passar para notação científica, 6,25, andou 2 casas da vírgula, né? 10 a menos 2 mol por litro. Isso está na letra B de bola. Beleza, pessoal? Poderia resolver também usando aquela relaçãozinha lá, né? A massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Esse x aqui é o número de meias-vidas. No caso, a meia-vida é 100. Como ele está analisando em 400, né? São 4 meias-vidas. Então, vai ser a massa, no caso é a concentração, né? Mas são proporcionais. Vai ser 1, que é a concentração inicial, dividido por 2, por 16, né? Vai dar exatamente o mesmo valor. Beleza? Então, o exercício de número 128, alternativa B de bola. Pessoal, agora 129. Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do... Pessoal, me ajuda aqui, por favor, ó. Peraí, deixa eu ver onde que eu vou fazer um desenho aqui. Acho que eu vou fazer aqui embaixo, ó. Então, aqui nós estamos na Terra, na superfície. Essa quantidade de petróleo foi encontrada lá no pré-sal. Beleza? Petróleo, lá no pré-sal. Petróleo. Joinha? Ele falou que a utilização desse recurso acarreta um desequilíbrio no ciclo do... Gente, aqui nós temos o ciclo do carbono, né? Ciclo do nitrogênio, todos os ciclos. O petróleo, ele tem uma quantidade de substâncias, só que ele está armazenado lá no pré-sal. Ele não está aqui na atmosfera. Então, ele não está participando dos ciclos biogenéticos que a gente tem aqui no nosso sistema. Tá legal? Agora, quando a gente explorar esse petróleo e começar a utilizar, ele vai acarretar um desequilíbrio no ambiente. Ele quer saber em qual ciclo, né, ele vai acarretar esse desequilíbrio. Gente, hidrocarboneto tem principalmente carbono e hidrogênio. São cadeias, né, pequenas e grandes de carbono.
Então, a quantidade de carbono, de CO2, por exemplo, que vai ser lançado na natureza depois que esse petróleo for extraído, é muito grande. Então, o desequilíbrio vai acontecer no ciclo do carbono. Então, a letra A, nitrogênio, ó, e a letra B, eu já posso tirar. Na letra E, ele falou no ciclo do fósforo, pode esquecer. Então, é no ciclo do carbono, ou é a letra C, ou é a letra B. Aí ele fala assim, ó, no ciclo do carbono, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no meio marinho. Pessoal, quando se utilizar esse petróleo, vai produzir bastante CO2, né? Pela combustão, vai produzir CO2. Esse CO2, em contato com a água, vai produzir ácido carbônico, beleza? Só que é o seguinte, pessoal, a quantidade de ácido carbônico que você vai ter para a formação de carbonato, por exemplo, ela é insignificante, porque na primeira ionização do ácido carbônico, a gente vai produzir bicarbonato, depois que vai produzir o carbonato, certo? A quantidade realmente vai produzir CO2 que vai virar carbonato, mas esse não é o principal problema que você vai ter, o aumento dos carbonatos dissolvidos no meio marinho, não. Vamos ver a letra D, ciclo do carbono. Devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Gente, realmente, ó, o petróleo tem grandes cadeias carbônicas, essas cadeias carbônicas serão retiradas, vai se usar esses combustíveis, vai produzir grande quantidade de CO2, tá? E ele vai interferir, ele vai acarretar desequilíbrio no ciclo do carbono. Então, a resposta mais plausível, mais correta é a letra D, tá ok? A quantidade de carbonato dissolvido no meio marinho, ela não é relevante. Então, a liberação das cadeias carbônicas aprisionadas, né, vai produzir muito CO2, e isso daí vai acarretar um desequilíbrio no ciclo do carbono. Beleza, galera? Ok? Então, exercício 129, a alternativa correta, a letra D. Agora, letra não, né? Exercício 132. Ele fala assim, ó. A química verde, gente, isso cai bastante no Enem, viu? É um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes que transformem a maior parte do reagente em produto de forma mais rápida e seletiva, que utilizam poucos reagentes. Vai pegando as dicas aqui no texto. Que produzam somente o produto desejado. Então, se não produzir subproduto, melhor. Que produza somente o produto desejado, evitando a formação de subprodutos ou de coprodutos, e que utilize solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício da água e da energia. Aí ele fala assim, ó, o perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por... Gente, é mais interpretação do que química. Bom, ele fala assim, ó, que produzem somente o produto desejado. Você está vendo na letra B? Produziu 2 produtos, ó, 2. Então, tem coproduto. Esquece, não é legal. Além disso, a reação é fortemente endotérmica. Ela necessita de muita energia. Então, para a química verde, isso está errado. Legal? Aqui, na letra D, dá uma olhadinha, ó. Ele saiu de uma etapa, foi para outra e foi para outra etapa. E acontece a reação ocorre sob pressão atmosférica, beleza. Só que a gente produziu 2 produtos, não foi só o produto
desejado. E além disso, a gente teve mais de uma etapa. Quanto mais etapas, mais energia você consome. Então a letra D a gente vai retirar, tá? Ele falou assim, ó, que utilizem poucos reagentes. Gente, na letra A nós estamos usando 3 reagentes. Então já tira também a letra A. Só resta a letra I. Vamos ver. Ó, poucos reagentes. A letra E só está usando 2 reagentes. Beleza. Que produzem somente o produto desejado. Ó, não tem coproduto, não tem subproduto. Só tem aquele que você deseja. Evitando a formação, ó, e que utilize solventes não agressivos ao meio ambiente. Beleza? Ele fala aqui, ó, que ocorre com o uso de catalisador contendo metal não tóxico. Então não vai agredir o meio ambiente. Então, certeza que a letra E para o exercício de número 132 é mais interpretação de texto do que química envolvida nesse processo, nessa reação aí. Pessoal, então chegamos ao final, prova de 2020 do Enem, beleza? Como é que você tem que usar isso daqui? Pausa o vídeo, resolve e compara com a minha resposta, beleza? E não esquece de deixar o seu like e faça os comentários aí para ver qual questão você achou mais difícil, mais fácil, o que você achou da resolução e assim vai. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.